O que aconteceu? O meu testemunho foi em janeiro de 2020, dia 29 de janeiro, o meu irmão havia sofrido um acidente gravíssimo de carro. Ele vindo de Porto Nacional para Palmas, que ele dá aula lá e trabalha aqui também. Aham. E no dia, foi tão grave que ele foi para a sala vermelha, foi para a sala amarela. E no dia 31 de janeiro de 2020, que foi a primeira vigília que o senhor fez lá na sede. E aí, assim, a família, né, toda abalada. Aquele dia eu deixei tudo e fui lá para a vigília. E havia dado o testemunho, né, que ele havia conversado com o senhor, que ele estava na sala vermelha. Provavelmente iria ser amputado perna, iria ser cirurgia para tirar o braço. Era grave assim, moço? Era grave? Foi grave, tanto é que passou em vários jornais na época. E aí o senhor profetizou que breve ele iria sair daquela situação. E eu quase que falava, bispo, o senhor não sabe o tanto que foi grave. Mas eu deixei o senhor profetizar. O senhor até me deu essa toalhinha aqui. Como foi antes da pandemia, o senhor me chamou no altar, me deu um abraço, saí do culto, voltei lá no hospital. Claro que por ser sala vermelha, não tem horário de visita, porque não pode ter visita. Mas eu pedi à equipe multiprofissional para que eu pudesse pelo menos chegar até a porta. E assim foi concedido. Estendi a toalha, essa toalhinha, né, que foi o que o senhor me deu. E determinei assim as suas palavras, que breve ele iria sair. Isso foi na sexta, dia 31. No sábado, ele já foi encaminhado para a enfermaria, já estava praticamente bem. Recebemos a notícia que não iria precisar amputar nada, fazer nenhum tipo de cirurgia. Não teve nada, que estava sempre consciente. E o Senhor determinou tão forte que até a pandemia, quando chegou, porque ele recuperou rápido, mas estavam enrolando, pode-se dizer assim, para fazer a cirurgia que tinha que colocar o pino nas pernas. Até a pandemia veio para aliviar, porque rapidamente foi feita a cirurgia, apareceu material, apareceu equipe médica, e foi feita essa cirurgia, que está todo o prontuário dele, que rapidamente foi, graças a Deus, está aqui, já pilota até moto, cadê ele? Até moto, ele já pilota. Glorifica a gente, que é maravilhoso. Deixa eu falar com ele. Qual é seu nome, querido? Bispo, meu nome é Jairo. Ô Jairo, você é o tal do morto-vivo. Sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem ouviu o que essa moça falou, gente? É forte, né? Bispo, eu posso ir até aí? Pode, ué. Deus não gosta de morto-vivo, eu tenho medo, né? Porque sabe como é que é? Sabe aí. Rapaz, olha só, meu. O seu estado era grave mesmo. Gravíssimo, pastor. Gravíssimo, gravíssimo. Escapou da morte. Sim, 2 vezes, inclusive. 2 vezes. E eu vim aqui a convite da minha irmã, né? Porque ela pediu muito por mim. Bom ter uma irmãzinha de fé em casa, né? Sim. E com muita fé, gente, porque eu estava trabalhando, tinha acabado de dar aula em Porto Nacional, vim de carro e estou aqui justamente para dar esse testemunho, gente, para dizer para vocês que quem não acredita pode começar, tá, gente? Porque quem passou por o que eu passei, entendeu? Sabe o que é que tá aqui. Eu tô andando, tô bem. Então, assim, hoje vocês olhando para mim aqui, me vendo assim visivelmente bem, E ver assim você saudável, assim uma pessoa incrível, assim, esse cara tá mentindo, tá inventando, porque do jeito que você tá aqui, sim, o que você passou? exatamente, porque inclusive eu trouxe o prontuário completo aqui, porque assim, foram 86 dias, para não dizer 3 meses. Fiquei lá 86 dias, gente, no HGP. Eu ainda continuei lá dentro do hospital um pouco antes, né, da pandemia começar. Então, assim, eu me vi numa situação, porque, bispo, quando eu cheguei lá, no HGP, aparentemente, assim, visivelmente, parecia que eu não tinha nada, né, não estava quebrado nada. Eu, no máximo, estava com um pouquinho de ali ensanguentado, né, mas logo... Você não tinha noção da situação.
da gravidade não, porque visivelmente parecia que eu estava bem. Eu ainda acordei dentro do veículo, né? O veículo ficou totalmente destruído, deu perda total. E quando eu chego lá no HGP, que eu penso, né? Não, digo, eu não quebrei nada, eu estou visivelmente bem, né? E aí quando a equipe médica vai entrar em contato comigo e com a família, fala, né? Ele está todo quebrado. Eu estava com a tíbia fraturada, o fêmur fraturado, fratura aqui na coluna, com poucos milímetros, inclusive, de eu ficar tetraplégico. Então, assim, visivelmente parecia que eu estava bem, mas por dentro eu estava... Tá todo quebrado. Todo quebrado. Não era para você ter sobrevivido. Tecnicamente eu tinha... Era para estar morto já. Porque, até tecnicamente falando, bispo, não tinha razão nem para mim ter chegado no HGP, porque... Morri dali mesmo. Porque o que começou tudo, gente, acredite, foi os airbags do veículo, ou seja, um dispositivo que estava ali para me salvar foi o que causou todo o dano. Então, assim, eu não tinha nem airbag quando eu colidi com o caminhão, né, com o caminhão. Colidiu com o caminhão? Bitrem. Então eu tinha tudo assim para não estar aqui contando isso aqui para vocês. E o meu testemunho maior, gente, é porque realmente eu cheguei naquele HGP, naquele hospital, minha gente, eu cheguei reclamando. Eu cheguei furioso, literalmente com Deus e o mundo. Porque eu estava ali reclamando, né? Por que eu estava naquela situação, sendo que eu estava vindo de um trabalho, eu tinha acabado de exercer uma atividade. Não fez nada de errado e estava naquela situação. Foi numa plena quarta-feira, então assim, não tinha nem... Todo mundo dizendo assim, não, ele estava numa baladinha. Eu digo, numa quarta-feira, meio-dia. Ah, não, dormiu no volante. Como, gente? Eu morrendo de fome, doido para chegar em casa, né? E um outro testemunho que eu trago aqui para vocês, gente, porque naquela ocasião que eu estava furioso, cheguei no HGP consciente, mas furioso com a situação, e eu ali, naquela cama ali, reclamando da minha situação, e pensando, ai meu Deus, mas que diabo é que eu estou fazendo aqui? Por que foi feito tudo isso? O carro estava revisado, tudo bonito. Tinha acabado de sair de uma sala de aula. Meu primeiro dia de aula, gente. Meu primeiro dia de aula lá em Porto Nacional, e me acontece uma situação dessa. E eu reclamando, bicho. E sabe qual foi a maior das experiências que eu tive lá digamos assim, num leito de morte? É porque do meu lado, gente, eu recebi duas pessoas. A gente fica até assim, meio emocionado, porque... Nossa, gente, é muito difícil. Porque as duas pessoas que conversaram comigo não tiveram a mesma oportunidade que eu. Eu tinha tudo para ser amputado, não fui. Um vizinho de leito foi amputado. Não estava tão grave. E não estava tão grave, ele foi amputado. Então, é milagre mesmo. Uma outra pessoa, pastor, que estava do meu outro lado, ele estava feliz, super feliz. E sabe qual foi a minha maior descoberta, bispo, nessa situação? É porque ele ficou tetraplégico. Ele estava conversando super feliz e só depois eu descobri que o cara estava tetraplégico. Tipo assim, a única coisa que ele mexia era a boca. Então, assim, eu realmente me livrei de uma situação. Deus quis que eu não tivesse naquela situação. Eu vou resumir aqui. Você não entendeu por tudo que aconteceu. Quando você falava, eu já entendi. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará, você está vendo? A sua irmãzinha foi lá buscar o milagre e ela falou, né, do estado grave e tal. Mas ela falou que veio buscar a benção dela e levou lá, e você está aqui hoje. Você vai ser um testemunho vivo, tá? Que você continue, onde você for, você faz do poder desse amor de Deus pela sua vida. Ninguém sabe, mas com certeza foi um laço demoníaco. Mas Deus permitiu acontecer para te mostrar o quanto você é importante, te guardou, te protegeu e mostrou que o poder é dele na sua vida. Hoje você está aí, está trabalhando, está andando para cima e para baixo. Sim, bispo, sim. Pessoa que teve uma situação não tão grave como a sua, teve pior de tudo e você está completamente restaurado. Só a mão de quem, gente? Está feliz, filho? Sim, com certeza, bispo. E não estou reclamando mais, principalmente de antes. Glorificando agora. Sim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, filhinha. Dá um abraço aqui. Se o governador prender, não tem problema não. Dá um abraço, dá um abraço aqui. Eu abençoo essa família em nome de Jesus. Se prender o bicho, não tem problema não.
só para encerrar, nessa semana meu esposo foi acometido da Covid, foi para UTI também, UTI ficou uma semana, e no dia 2, que foi a primeira terça-feira de janeiro, quando a pastora reforçou, né, sobre a sua vinda aqui, sobre o culto, e ele já havia feito o teste, mas ficou isolado, a gente já imaginava que iria ser positivo. Quando a pastora estava falando do dia de hoje, eu sentada ali, eu determinei: Senhor, assim como o Senhor está preparando a vinda do bispo aqui no dia 18, o Senhor vai estar preparando também o testemunho dele. E hoje está aqui, ficou uma semana somente na UTI, mas está restaurado, está curado, está aqui para a glória do Senhor. Diga a glória a Deus. Glorifica a igreja, tem Deus nesse lugar. Vem cá, dá um abraço aqui, rapaz. E pensa, hein? É muito milagre, hein? É 2 ex-HGP. 2 vezes HGP. Deus livra ou não livra? Ele é o escudo de Israel. Amém, gente? Quer dizer que você também passou pelo vale da sombra da morte. Aliás, Deus mostrou que é com você. Mostrou. Eu falo que quando eu fui sair daqui, o pessoal muito desesperado comigo e eu também desesperado porque eu estava morrendo. Me levaram do posto de saúde até a UPA e chegou na UPA foi aquela correria e me levaram para o HGP imediatamente porque eu não podia respirar, né? Minha respiração cortava a todo instante e me colocaram uma bala de oxigênio, né? Uma bala de oxigênio para que eu pudesse chegar até o HGP. Quando cheguei lá, fui direto para uma UTI, eu não lembro mais, porque essa parte eu não vi mais. E logo depois de algumas horas foi que eu voltei ao meu normal, mais ou menos ao normal, né? Eu voltei e eu já estava cheio de aparelhos pelo corpo, né? Com muito oxigênio, eu estava com uma bomba de oxigênio com 12 litros, né? Porque quanto mais oxigênio, mais o seu pulmão vai funcionar. E aí, daí para frente, eu travei uma luta muito grande contra a morte, porque eu estava falando esses dias, antes de ontem, para um amigo meu que me ligou, e dizendo que a coisa era tão absurda que não dava tempo de eu pensar na vida. Não dava tempo de eu pensar na vida, não dava tempo de eu me lembrar assim, Deus, eu estou aqui. Não dava tempo porque a todo instante eu recebia um abraço da morte. A todo instante eu tentava respirar, parece que uma lâmina entrava no meu peito e o fôlego não ia nem para cima e nem para baixo. E aí era aquela correria de médicos e de todo mundo, de fisioterapeuta para tentar me ativar. E cheio de aparelhos e eu via que aqueles médicos não tinham muito o que fazer. E isso me dava uma sensação muito ruim, uma sensação de morte. Entendeu? Por isso que eu digo que toda hora eu recebia um abraço da morte e não dava tempo eu pensar na vida. Só era pensar assim, eu vou morrer. Era isso que dava. Mas eu digo para os irmãos que Deus estava ali do meu lado e sabia do meu coração. Por que eu não dava conta de pensar na vida? Por que eu não dava conta nem de dizer assim, Deus, me socorre? Porque a morte estava me abraçando a todo instante. Era uma coisa fora do normal. Para você estar hoje aqui, ninguém pode falar que você está aqui hoje por uma sorte. Foi o poder de Deus. Se não fosse, você tinha morrido mesmo. Foi o poder de Deus. Foi um verdadeiro milagre. Porque eu estava muito ruim, me colocaram uma bomba muito mais resistente de oxigênio e o médico chegou, o Dr. Haroldo, chegou junto com o Dr. Joaquim e chegaram os dois, mais acompanhados da equipe deles, que não saíam de dentro da UTI o tempo todo, mas chegaram mais gente. E ele disse assim, ele mostrou para mim, disse assim, campeão, não acredite em mim, não acredite no Dr. Haroldo que está cuidando de você, acredite em Deus, porque Ele, tudo que está acontecendo com você, Ele já levou. Tudo que está acontecendo com você, Ele já te libertou. E fique ciente que Deus pode fazer. Eu não posso não. Eu sou apenas um instrumento aqui para te auxiliar. Deus preparou os anjos lá para cuidar de você, velho? Preparou. E isso foi muito forte. E eu, ali com aqueles tubos todos, eu me desesperei e comecei a chorar. Porque eu vi que naquele momento, Deus tinha chegado perto de mim.
Eu vi que naquele momento Deus estava me abraçando e não mais a morte. Naquele momento eu criei realmente que Deus estava ali comigo. Porque muito raramente se escuta um médico falar isso. Muito raramente. Deus enviou 2 anjos para cuidar de você. E eu ouvi dos médicos por várias vezes. Aí logo depois disso, tiraram baixaram o oxigênio para 2 litros, que estava em 12 litros. Daram para 2 litros e tiraram um monte de aparelho. Houve a recuperação. Sim. E aí já me transferiram. Chegaram à noite assim, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer um eletrocardiograma, vamos transferir você para um hospital de campanha. Eu digo, aonde é isso? No hospital de campanha do estado. Aí eu digo, morri. Fui para lá. Quando cheguei lá, eu fui muito bem mais cuidado do que quando estava na UTI. Foi realmente um agir de Deus. E quero dizer, o bispo, que é uma honra estar dando esse testemunho aqui, porque foi Deus que fez. Muito antes da minha esposa fazer contato com a pastora Cida, alguém mandou um recado num grupo de oração que tem nessa congregação, pedindo para a pastora Cida orar pelo senhor Magno José Souza dos Santos. Eu quero imensamente já agradecer a Deus por essa pessoa, porque Deus começou a movimentar muito adiante de tudo. E disse assim, vai lá, pede para os teus anjos, para as tuas servas orar por ele. E isso me fez muito bem e graças a Deus. Eu estou aqui e digo para os irmãos que é mito aquele negócio de dizer ou de pensar que Deus fez lá no passado. No passado Deus faz hoje. Fez, mas hoje Deus faz. E eu tenho a plena certeza que se você prospectar algo na sua vida para o futuro, Ele vai fazer também. Por quê? Está pregando já. Porque a minha vida está aqui. Porque a minha vida está aqui. E se não fosse Deus, eu não estava aqui falando isso para vocês. Foi Deus quem me curou e que me deu vida, e que me deu a chance de estar aqui. Glória a Deus, é uma família amada por Jesus, tá? Dá um abraço aqui.